Olá a todos, eu quero agradecer a presença sua aqui nesse mini curso de filosofia. Eu queria tratar sobre um problema histórico da religião como teoria filosófica da sociedade. Hoje há uma grande discussão sobre esse tema. Eu sou professor da Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo, trabalho há mais de 20 anos, sou pesquisador do tema e venho trabalhando. Então eu vou me propor nesse pequeno tema a gente conversar um pouquinho sobre essa influência da religiosidade e a rejeição que está tendo hoje na nossa sociedade. Vamos a isso, né? Bem, nessa sociedade chamada pós-moderna, a gente está vivendo uma série de conflitos atualmente, né, identificados como filosóficos. O que está ocorrendo? Há uma rejeição. A sociedade, embora seja composta e alegue não ter mais dependência da religiosidade na sua constituição, ela quer promover uma independência sobre a questão religiosa. Porém, nós podemos ver que a religiosidade esteve presente na formação da sociedade desde os idos tempos, né, da antiguidade. Não estamos falando especificamente hoje sobre a questão cristã, mas de toda forma a religiosidade presente na sociedade como um todo. Nós podemos ver, por exemplo, que quando hoje se procura conceituar as crises que está vivendo o mundo, em muitos casos dessas crises que estão faltando é a presença da religiosidade que está ou excessivamente sendo usada ou faltando a sua presença lá nesse meio. Agora, rejeitar a religiosidade não parece ser uma solução para esse novo sistema técnico-científico, onde todo mundo se baseia na tecnologia, em soluções prontas e numa característica legislativa de aplicação de leis para solucionar os problemas da sociedade. As transformações que a religiosidade já promoveu ao meio ambiente, ao meio social do homem, foi muito grande. Os valores morais que temos hoje são baseados na religiosidade. Embora há questionamento a respeito que a nossa religiosidade tenha tido uma grande influência vindo da filosofia grega, de Aristóteles, Platão, sobre a nossa sociedade, é claro que a gente não despreza essa influência, essa formação. Porém, a religião base judaico-cristã, hoje na sociedade, ela é a base moral de quase todas as ações que nós devemos ter. Assim, a nossa proposta é que nós possamos iniciar aqui uma investigação sobre a filosofia e a religião, para que ela analise sem dúvida as questões do ser humano que surgem no conceito do dia a dia, que surge da virtude, do valor, da justiça, todos esses pontos, inclusive a responsabilidade e questões que vão surgir sobre a reflexão de cada momento da sociologia, da filosofia sobre essas questões. Contrin, que ele trata muito bem isso também, então é um dos autores referência para o estudo, quando ele fala de estabelecer as formas da pessoa viver, se a gente tratar isso. Embora seja uma visão teórica que a gente está tratando aqui, da prática da vida humana, ela é sem dúvida a que nós analisamos o comportamento. Nossa pesquisa se deu por comportamento dentro de igrejas, dentro de sociedade, né, para levantar esse argumento que a gente está debatendo aqui hoje, que a gente está conversando. Queria que você tivesse em conta que a moralidade e o primeiro conceito da religiosidade que orientou, foi aquele que orientou a filosofia que a gente vive hoje. Esse é o grande mote, é o grande tema que a gente faz. Porque a sociedade não poderia se construir se não se baseasse em algum pilar principal. Mesmo se nós tivéssemos exposto à questão da filosofia grega, a moralidade do período a esse que está estabelecido agora seria muito diferente, porque da questão do Deus Uno, a questão da organização, da formalização de igreja, a questão da religiosidade em si, a aplicação, todo essa moral, esse momento histórico que a gente vive da contemplaneidade hoje, não aconteceria. Hoje, então, o que a gente vê aqui no mundo
é uma ética que está tentando ser formada de forma legalista. Ela quer que a sociedade se organize em práticas humanas daquilo que já vem vivendo. Mas toda vez que ela tenta criar a sua própria prática, ela retorna à questão da religiosidade cristã, a questão dos parâmetros existentes na religião judaico-cristã que estabeleceu a nossa sociedade atualmente. A gente vê que Aristóteles, ele via a ciência como a resposta para a moral. Embora hoje nós temos tudo isso, a ciência e a moral sendo questionada em muitos pontos da nossa sociedade, e alguns alegam, inclusive, que a religiosidade está travando o avanço da religião em questão de saúde, genética, desenvolvimento humano, tudo isso, mas são essas mesmas questões que possibilitam o estabelecimento de uma ética, de uma possibilidade de a gente estabelecer na sociedade. Assim, considerando essa ética social, a gente tem que levar em conta, basicamente, a história da mesma como responsabilidade da prática dos problemas que foram apontados até aqui. Vem mudando, o mover histórico vem mudando, vem se adaptando, a cada momento que passa a gente percebe isso. Esse mover histórico aí, que traz regras morais, que estabelece esses movimentos e vale por um determinado tempo. Nós vemos que a ética moral flutua durante o período da humanidade, durante os períodos, se a gente analisar o período medieval, onde todo o exagero que foi levado na proposição da ética cristã, ele não valeu para mesmo o início do século XX. Ele foi se quebrando, foi se fragmentando, inclusive as próprias igrejas protestantes, ditas protestantes evangélicas no Brasil, é a partir daí que elas se estabelecem e se fragmentam muito mais. Essa fragmentação, ela mostra que não tem nenhum veio próprio da religiosidade endurecido. E antes, ela se demonstra afoita a participar do desenvolvimento humano. Inclusive surgindo outras formas de igreja ou pseudo-igrejas que se dizem cristã, mas afrontando aquilo que a moral estabelecida no livro sagrado do cristão, que é a Bíblia, acaba sendo afrontado por questões morais, questões éticas, que a pessoa resolve definir como aquilo, mas não se trata de nada mais do que um movimento social que está crescendo e que vem adaptando a religiosidade ao seu meio. A pessoa quer buscar e encontrar um apoio espiritual em algum momento da sua vida, e a filosofia tecnocientífica não oferece essa religiosidade nesse momento. O mundo, então, a gente vê que tem muitos meios de expor os seus pensamentos, de expor os valores culturais, e esses valores culturais e seus hábitos vão oportunamente criando novos costumes, e esses novos costumes geram em diferentes populações diferentes pensamentos que a gente consegue hoje visualizar de uma forma, visualizar de outra, mas nós vemos esses diferentes pontos em diferentes lugares do mundo. Midiaticamente, basta você abrir um canal de entretenimento na TV, de pesquisa, o canal de ciência, o que você quiser, ou na própria internet, você vai achar então sociedades religiosas de diferentes níveis, de diferentes complexidades, como também um movimento de união de algumas religiões, surgindo novas versões de tudo aquilo que já foi tratado no passado, que é para atingir essa sociedade tecnicista que vem, essa nova sociedade, ao encontro daquilo que ela... Como nós já percebemos, a sociedade, quanto evolui ou se desenvolve, ela mostra uma necessidade de uma nova forma de questões filosóficas que venham apoiar o seu dia a dia. Elas, então, são fundamentais para a individualidade de cada um, filosoficamente falando. É muito importante essa relação, e elas consideram as virtudes e a questão sociocultural que ele está vivendo. A pessoa não vive alijado do próprio problema social. Antes ele permanece, ele fala e ele estabelece isso lá. Isso é de forma muito natural, e as coisas ocorrem, a gente olhando assim, parece que deveria ser dessa forma e não diferente do que a gente vem falando. Então nós temos que levar a reflexão e considerar
muitos pontos sobre os indivíduos e sobre aqueles que são os formadores, que são aqueles que vão postular algo sobre a religiosidade atual ou que vem trazendo algo sobre sua vida. Vai formar o caráter social da própria pessoa que vai refletir na sua sociedade. E essa reflexão vai gerar a liberdade, os costumes, a questão ética, a questão moral, como a gente já comentou, permitindo uma liberdade dentro de uma religiosidade que está se desenvolvendo, embora insista a sociedade hoje que nós deveríamos se distanciar da religiosidade, que não está ocorrendo. Sobre a pesquisa que eu queria comentar um pouquinho, nós fizemos uma pesquisa baseada num trabalho teórico, foram feitos alguns experimentos, como também catálogo de ações de campo, fizemos um caderno. Nós baseamos também na nossa pesquisa de forma acadêmica, realizado em alguns autores. Esses autores têm a ver com a mudança da sociedade. E nós precisamos também desenvolver um conhecimento específico. A gente queria que a intenção do nosso trabalho é abrir um leque para criar uma discussão sobre a formação ou não técnico-científica para substituir a religiosidade. Esse problema que nós vamos enfrentando na sociedade hoje é o que a gente está vendo aqui. Falando ainda sobre a nossa composição do trabalho, é importante ressaltar que nosso pensamento nesse momento está ligado aos autores como Mondin, Wallas e Coutinho. Esses autores são bem conhecidos, são os ideários, de uma ética de uma sociedade pós-moderna, que já está estabelecida já há algum tempo, e eles questionam a religiosidade a quase todo tempo nos seus trabalhos, mas, por outro lado, se há ao mundo um pouco debate sobre a importância disso também, mesmo na questão da religiosidade cristã e a questão da estrutura social, inclusive na ética e na moral, como queremos chamar a atenção para o tema do debate, para que isso se desenvolva de forma mais ampla. Observamos, então, lá no limiar da nossa formação filosófica, se a gente observa que a filosofia ocidental valorizava virtudes políticas para se estabelecer de forma conceitual, isto balizou o entendimento da ética, bem como se houvesse uma separação entre os meios, entre a ética e a política, e o indivíduo e a sociedade. Porém, o que a gente viu é que ao pensar que a sociedade, onde o homem aspirava ao bem seu e à felicidade, desde que eles mantivessem um preceito virtuoso da vida, tudo isso foi buscando que os valores morais dentro do próprio homem, dentro da própria sociedade que ele havia constituído, e como acreditava Sócrates naquele período. Outro momento é que o homem era ético para ele, e aquele que conseguia comunicar-se com essência para se tornar um perfeito e pleno homem da sociedade grega. Embora Sócrates tenha se tornado símbolo da nossa própria filosofia, que ele faz com a sua influência baseado nisso, a dedicação e a atenção da ética que ele julgava pelo homem ser capaz de resolver a sua natureza racional não foi possível, pois ele acabou tentando compreender assim e não atingiu nem a justiça nem a prudência no seu oposto pensamento, pois a coragem é o ponto de início do pensamento filosófico que a gente pode ver até aí dos gregos. Bem, aqui eu queria finalizar o meu trabalho. Os poucos minutos que nós temos para trabalhar são esses, e o pensamento final é esse, que embora nós sejamos ligados à filosofia greco-antiga, dos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, todas as influências que nós temos assim de casa, porém a religiosidade judaico-cristã tem uma formação muito mais profunda, e essa formação profunda é ela que ainda está enraizada completamente na sociedade, e está difícil do técnico-cientifismo aceitá-la. E com isso nós temos uma série de conflitos que deverão crescer até que esse molde seja mudado, seja estabelecido um outro padrão. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado por nos ouvir e participar desse curso. Um grande abraço, obrigado.